Olá pessoal, eu sou o Newton Araújo e você está no canal Padoca Natural 89, um canal para troca de experiências de panificação e confeitaria. Neste vídeo você vai aprender a fazer um pão rústico de tomate, muito saboroso para compartilhar com a família e os amigos. Bom, antes de começar eu gostaria de pedir para você dar o seu like, se inscrever no canal e deixar os seus comentários, para ajudar no crescimento do canal. Se você curtir este vídeo, não se esqueça de encaminhar aos seus amigos. Se quiser receber notificações, é só ativar o sininho. Estaremos com novas receitas todas as semanas. Obrigado e vamos começar! Eu desenvolvi essa receita de pão rústico de tomate para atender uma sugestão do Felipão. Se você quiser ver a sua sugestão feita aqui no canal, é só me enviar uma mensagem. Apesar das pessoas acharem que o tomate é da Itália, na verdade ele é originário da América do Sul, especificamente da Cordilheira dos Andes, englobando Peru, norte do Chile, Equador e as Ilhas Galápagos. Os primeiros registros apontam a sua chegada em Sevilha, na Espanha, que era um importante centro comercial da Europa, principalmente para a Itália e os Países Baixos, a antiga Holanda. O pão rústico de tomate é ideal para ser servido no café da manhã, como acompanhamento em refeições ou no lanche da tarde, podendo ser acompanhado da bebida da sua preferência. Vai ser impossível comer uma fatia só. Eu fiz essa receita e o meu pão rústico de tomate ficou assim, como este da foto. Depois deste vídeo será a sua vez de fazer este pão em casa para compartilhar com a família e os amigos. Vamos aos ingredientes. Para a massa você vai precisar de 1000 gramas de farinha de trigo, 400 gramas de tomate pelado com suco, 250 gramas de água, eu utilizei ainda mais 15 gramas, 20 gramas de sal, 5 gramas de fermento biológico seco. Para o recheio, você vai precisar de 240 gramas de tomate seco picado e escorrido e, opcionalmente, orégano a gosto. Não se preocupe, os ingredientes vão constar na descrição do vídeo. Vamos ao modo de preparo. A gente sempre inicia fazendo a separação dos ingredientes, a mise en place. Vamos iniciar pelo tomate. Vamos pegar os tomates pelados e vamos amassar ele com as mãos. Se tiver algum pedaço de pele, você remove, tá? A ideia é que fique um molho grosso, assim, de tomate. Ok? Agora vamos adicionar o nosso fermento biológico seco na farinha. Vamos misturar o fermento com a farinha. E ao final a gente vai abrir uma covinha nessa farinha para entrar com o nosso tomate, tá? Abriu a covinha, agora vamos colocar o nosso tomate e vamos iniciar a mistura do tomate na farinha, tá? Vai misturando devagar, incorporando os ingredientes. A hora que o tomate estiver incorporado na farinha, a gente vai começar a adição da água. Ó, a água vai aos poucos. Coloquei um pouquinho de água. Começo a misturar novamente. Vê que a massa está ficando com uma cor meio rosada por causa do tomate. Começou a oferecer resistência? Mão na massa, pessoal. É a melhor maneira de você sentir o ponto da massa é trabalhando com a mão. Ó, vamos adicionar mais água, tem muita farinha aqui ainda, tá? E observar o ponto dessa massa. Adicionou a água, começa a misturar os ingredientes até que a massa absorva toda essa água aí, ó. Mas ainda tem muita farinha nessa tigela aí. A gente vai precisar de um pouco mais de água. Estou colocando um pouquinho mais de água, devagar, né? Cada farinha tem um ponto de hidratação diferente, então a quantidade de água na receita é apenas uma referência, tá? Ó, você viu que incorporou, virou uma massa, né? Eu vou cobrir essa massa e descansá-la por 10 minutos, que é o tempo da farinha de trigo hidratar, e agora eu vou conferir o ponto da massa, tá? Eu estou achando que a massa está ok aqui, ó. Você achou que a massa está boa para você também? Então você vai transferir a massa para a bancada, tá? Ó, observa que eu não utilizei toda a água.
Eu pesei e utilizei 15 gramas de água a mais. E aí você vai iniciar o seu processo de sova de 10 a 15 minutos, tá? Na metade do processo de sova, você vai fazer a adição do sal. Adiciona uma parte do sal, tá? Espalhe o sal, dobra a massa para deixar o sal por dentro. E ó, eu estou enrolando a massa, né? Empurrando a massa para o centro e girando, ó, tá? É uma outra maneira de manipular a massa. Vamos adicionar o restante do sal e repetir o processo. Tá? Espalha o sal, fecha a massa e começa a dobrar a massa, aí, ó, enrolar a massa para o centro e depois sovar. Você vai sovar essa massa até você não sentir mais os cristais do sal. Continua sovando. Não sente mais os cristais de sal, você vai bolear a massa e vai transferir para uma tigela. Minha tigela está oleada. E você vai descansar ela 15 minutos para relaxar a estrutura de glúten. Passado esse tempo, você vai iniciar a primeira série de dobras. Tá? A função da série de dobras é você ainda deixar a sua estrutura de glúten ainda mais forte. Tá? A cada depois que você finalizar a série de dobras, você vai descansar essa massa novamente, mais 15 minutos, para relaxar a estrutura de glúten e você vai repetir o processo. Quantas vezes você vai repetir esse processo de dobra? Quantas vezes você achar necessário. Cada massa é diferente, cada massa tem um ponto de hidratação diferente. Tá? Então você é que vai avaliar. Se você achar que a massa já está legal, você faz a sua última série de dobras, tá? Essa aqui é a minha última série de dobras, ó. Fazendo a minha última série de dobras, tá? Ó, virei ele para baixo, estou esticando ele, ó, ajeitando ele na tigela. Ó, molhei a mão, mais uma vez, ó, esticando e ajeitando aqui. Pelo ponto da massa, eu vejo aqui que poderia ter utilizado um pouquinho mais de água ainda, tá? Você vai cobrir e descansar essa massa por mais 15 minutos e agora você vai nivelar a massa na sua tigela e vai fazer uma marcação do nível da massa na sua tigela, tá? A gente vai aguardar essa massa agora fermentar e crescer em torno de 50% do volume inicial. Passado algumas horas, você vai acompanhando, ó. Chegou ali, ó, 50%, tá? Agora eu vou descolar a massa da tigela e agora vamos transferir a massa para a bancada. Ó, como ela descola fácil, porque a tigela já estava oleada, né? Pronto. Agora você vai dividir a massa e porcionar. Se você quiser controlar a quantidade exata de massa, você usa uma balança, divide aí em duas partes. Essa receita rende 2 pães, tá? Ó, pesa, separa, ok? Então vamos trabalhar agora metade da massa. Você vai abrindo essa massa com a sua mão. Perceba como a massa está elástica, né? Ó, a elasticidade da massa, né? Que eu consigo chacoalhar a massa e esticar sem rasgar, né? E agora a gente vai fazer a adição do nosso tomate seco. É um pão de tomate, né? Não poderia faltar um tomate seco. Tá? Opcionalmente aqui você pode colocar orégano a seu critério, a seu gosto. Ok? Espalhou bem o tomate seco, a gente vai dobrar a massa. Tá? Vai dobrando a sua massa. Essa é a maneira, é uma das maneiras de você incorporar o tomate seco na massa. Tá? Olha, dobrou a massa, né? Como se fosse aí um rocambole, né? Então agora a gente vai enrolar a massa, ó, e a gente vai sovar essa massa até incorporar os tomates. Nesse processo de sova, a massa vai ter uma aparência de que está desandando, porque o tomate seco, ele vem dentro do óleo, tá? Então esse óleo, ele vai dar uma desandada na massa, você sova, ele vai incorporar. Incorporou, ó, você vai bolear a sua massa e vai transferir essa massa para o cestinho de fermentação.
tá? Eu estou utilizando um baneton. Esse baneton ele já foi polvilhado com farinha de arroz. Não tem farinha de arroz? Usa farinha de trigo mesmo. Não tem um baneton? Não tem problema, usa uma tigela, põe um pano de prato nessa tigela e coloca a massa em cima do pano de prato enfarinhado. Aqui eu vou polvilhar mais um pouquinho de farinha, essa farinha é farinha de arroz, tá? E eu estou polvilhando porque eu vou cobrir ele com um pano de prato e eu não quero que o pano de prato grude na minha massa, tá? Ó, cobrindo com pano de prato. Agora eu vou pegar o cestinho de fermentação, vou colocar dentro de um saco plástico. Vou fechar esse saquinho plástico e vou levar para a geladeira. Ele vai fermentar na geladeira algumas horas, tá? De tempos em tempos você vai checar a fermentação da sua massa, tá? Passada aí algumas horas, ó como a massa cresceu. Ó, você aperta a massa, ela retorna devagar e fica uma leve marcação na massa. Esse é um indicativo de que a fermentação está completa. Então agora a gente vai transferir a massa para o papel antiaderente. E para mim essa é a maneira mais fácil de eu fazer, sem dar nenhum solavanco na massa, tá? A massa tem uma delicadeza. Se eu bater ela forte, ela vai perder toda a fermentação, o gás que está preso dentro da massa. Eu estou usando um fio dental para fazer uma marcação na massa, para me orientar na hora de assinar essa massa. A assinatura da massa é você fazer um desenho, tá? Eu estou fazendo aqui o desenho de um trigo. Em quatro setores da massa eu vou fazer esse desenho do trigo. E depois eu vou fazer um corte em formato de cruz, tá? A função desse corte na massa, tá? Ele vai funcionar como uma chaminé para o vapor de água sair por ali. À medida que a massa vai cozinhando, o vapor de água vai saindo, né? E o pão vai crescendo, tá? Então é importante fazer esse corte que vai funcionar como uma chaminé. Se você não fizer o corte, o pão vai rachar em algum pedaço para sair esse vapor do processo de cozimento. O seu forno já tem que estar pré-aquecido, tá? Então eu estou tirando a panela quente, eu vou colocar o nosso pão na tampa, vou ajeitar agora o papel antiaderente, tá? Eu acho mais fácil utilizar um papel antiaderente para colocar o pão na panela. Tá? E eu estou usando a tampa porque é mais fácil colocar na tampa do que a panela. O risco de você se queimar é menor. Tá? Essa panela é uma panela de vidro, panela das antigas aí, essa linha se chamava Vision. O bacana dessa panela é que você enxerga o crescimento do pão dentro do forno. Ok? Então eu estou fazendo isso aqui, ó, colocando agora, fazendo o fechamento da panela, né? E vou levar ao forno. Forno no máximo, gente. Você vai pré-aquecer o seu forno aí pelo menos uns 45 minutos, tá? O processo de assar do pão, né? Então a gente leva o pão para assar no forno. Depois de 5 minutos que ele entrou no forno, se você não quiser que ele queime a parte de baixo, você coloca uma assadeira por baixo. Passou 20 minutos total de forno, você vai destampar o seu pão para ele começar a pegar cor, tá? Aí está saindo, a gente repetiu o processo, está saindo aí o segundo pão, tá? Transfere ele para uma grade de resfriamento e aguarda ele esfriar, gente. O pão ainda não está pronto, tá? Ele está terminando o processo de cozimento dentro do pão, por isso que você precisa esperar ele esfriar. Olha como é que ficou o resultado aí. Ficou bonito, né, pessoal? Agora eu vou mostrar aqui, peguei um pão para você, ó, como é que ficou por baixo, ó. Se você não colocar uma assadeira por baixo, você corre o risco de queimar a parte de baixo do seu pão. Vou cortar aqui para mostrar para vocês como é que ficou a estrutura, né? Vai cortando devagarzinho aí, ó. Vou abrir agora o pão aqui para mostrar para vocês a estrutura.
Repara na estrutura, o alvéolo não abriu tanto assim, tá? Se você é um outro indicativo de que você poderia colocar um pouco mais de água na sua massa aí para ter uma abertura maior dos alvéolos, ok? Mas o cheiro de pão quentinho aqui em casa tá sensacional, pessoal, tá? Só fazendo para você ter essa experiência, ok? Então agora eu vou cortar aqui algumas fatias, tá? Essa é a maneira que eu acho que é a mais segura para você fazer o corte. Você apoia a maior área do pão na sua tábua de corte e corta as fatias, ok? Olha aí. Dispostas as fatias, ó, o tomate, miolo macio, casquinha dura, né? Ó, vamos provar, né, pessoal? Muito bom, pessoal, muito bom. O sabor do tomate, rapaz, a textura da massa, a crocância da casca. Ficou muito bom, pessoal. Pode fazer em casa, sua família vai aprovar com certeza. Faz em casa e me conta como é que ficou. Espero que vocês tenham gostado da receita e que se aventurem a fazer o pão rústico de tomate em casa. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que estarei respondendo. Se você fizer o pão rústico de tomate, poste as suas fotos e me marca aqui nas redes sociais. Padoca Natural 89. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer o Felipão pela sugestão da receita da semana. Um ótimo final de semana a todos e até a próxima semana!